Bem, em meio a tantas interpretações desse texto de Lucas, há um estudioso que diz que aquele que administrava os bens do homem rico, relatado no Evangelho de Lucas, ele tinha uma comissão, a partir daquilo que ele conseguia. Então o fulano estava devendo 10 barris, então uma porcentagem era daquele que cobraria. Então, um desses estudiosos diz que apenas esse administrador abriu mão da comissão dele. Todavia, o texto também fala de desonestidade. E o Senhor elogiou o administrador desonesto. Aí é preciso ir na língua grega para ver se de fato seria este termo. Agora, de qualquer forma, amados irmãos e irmãs, independentemente de qualquer coisa, aqui trata-se não da desonestidade, não é o tema aqui, mas a esperteza de criar pontes, uma vez que ele sabia que iria perder aquele emprego. Pois a fé não é algo fruto da impulsividade, da euforia, de alguém que do nada resolveu crer em um ser superior, porque a vida não estava bem. Não. A fé é um caminho trilhado conscientemente. Consciente e de forma racional. Não é algo emotivo. Por mais que a gente pense que a fé é algo emotivo. Né? E aí um filósofo que diz que os cristãos, ele compara como camelo. Deus te dá os 10 mandamentos que constituem um peso muito grande, assim como os camelos carregavam um peso muito grande, e depois ainda ajoelhava para tirar o peso. Fala um pouco relacionando os cristãos a isso. Mas eu não tenho essa conclusão, não, mesmo porque a exigência de Deus é justamente para tornar-nos mais livres. Quando a pessoa está em paz consigo, quando a pessoa está em paz com Deus, quando a pessoa está em paz com o outro, ela é mais livre. Então, a religião, o cristianismo, não é para engessar a pessoa, não é para aprisionar a pessoa, é para que ela possa ser mais livre. O amor nos leva à liberdade. Então, queridos irmãos e irmãs, no coração da mensagem cristã está presente o amor. Rezar sem amor não é oração. Agir sem amor não é uma boa ação. Então, o amor é o espírito, é a alma, é a espinha dorsal de tudo aquilo que fazemos e realizamos. E amar, muitas vezes, há quem interprete como ingenuidade. Quem ama é muito ingênuo, muito boazinha, deixa fazer tudo, depois no fim das contas vai perdoar mesmo. Mas não é bem assim não. Não é bem assim não. Quando a gente faz o mal a alguém, a gente não derrota a outra pessoa. Você se derrota. Você não derruba a outra pessoa. É você que cai. É você que fracassa. Por isso, amados irmãos e irmãs, que o amor, a bondade, tudo aquilo que Deus nos ensina, tudo aquilo que Deus pede de nós, é justamente, queridos irmãos e irmãs, para a gente viver bem, para a gente viver feliz, para a gente conviver melhor. Por isso que a oração do Pai Nosso não é subjetiva. Meu Pai que está nos céus. Não, Pai Nosso. A nossa comunhão com Deus só vai acontecer efetivamente quando a gente conseguir conviver melhor com o nosso semelhante. Como que eu vou rezar verdadeiramente? Como que eu vou rezar adequadamente se eu ofendi alguém, se eu machuquei alguém, se eu fui injusto com a pessoa, se eu humilhei
como que depois eu vou chamar Deus de Pai? Como que depois Deus vai ouvir a minha oração? Né? Então, antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de dar uma oferta, diz a Sagrada Escritura, antes de fazermos qualquer coisa, a gente precisa reconciliar com os nossos irmãos e irmãs. Uma coisa é quando você é vítima. Às vezes você é vítima de uma situação. Mas às vezes você propiciou uma situação complicada, uma situação que trouxe tristeza, angústia. Aí, queridos irmãos e irmãs, reconhecer a própria culpa, o próprio erro, é algo grandioso, é algo divino. E assim, queridos irmãos e irmãs, a nossa oração será ouvida por Deus. Não tenhamos medo de pedir perdão. Não tenhamos medo nem receio de ajustar as coisas. Porque quem ganha somos nós. O que Deus quer, queridos irmãos e irmãs, é que vivemos bem. Eu sempre digo, se torna até algo repetitivo. Mas é bom a gente lembrar, Deus não precisa das nossas preces, Deus não precisa do nosso louvor, Deus não precisa dos nossos sacrifícios. Mas nós precisamos. No fundo, tudo isso que acontece, a Santa Missa, oração, estudo da Palavra de Deus, tudo isso na verdade visa uma coisa, a mudança do nosso coração. A nossa renovação espiritual e humana. Então, amados irmãos e irmãs, que a Santa Missa possa nos ajudar nesse sentido. Se eu não tenho força para perdoar, se eu não tenho força para fazer alguma coisa boa, para melhorar, aí é preciso rezar a Deus e pedir. Senhor, me ajuda. Senhor, me ensina. Senhor, não estou aceitando a morte daquela pessoa que eu amo. Senhor, não estou aceitando aquela separação. Senhor, não estou aceitando isso na minha vida. Então, na medida que a gente reza com sinceridade, na medida que a gente reza com o coração, devagar, Deus vai agindo em cada um de nós. Não no nosso tempo, não da forma que a gente quer. Porque às vezes a gente pensa assim, eu não estou bem hoje, eu vou rezar, eu vou melhorar. Não é assim. Devagar, as coisas vão se ajustando. Devagar, tudo vai ficando no lugar certo. Mas para isso a nossa confiança em Deus, a nossa oração é fundamental. Então, amados irmãos e irmãs, rezemos, acreditemos, confiemos e nos confiemos em Deus, nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.